5h12, a gente conversa agora na Band News FM com o prefeito de Ribeirão Preto, o prefeito Duarte Nogueira, porque a cidade de Ribeirão Preto decretou lockdown a partir de amanhã, lockdown válido até domingo. Nem sequer o transporte público funciona na cidade de Ribeirão Preto. Prefeito Duarte Nogueira, boa tarde para o senhor, obrigado por atender a Band News FM. Eu já emendo a primeira pergunta, peço uma atualização, na verdade, para o senhor também, prefeito. Até ontem, na verdade, na nossa última atualização, a gente via que 6 hospitais de toda a rede de Ribeirão Preto já tinham atingido 100% de ocupação nos leitos de UTI. Os números são esses mesmos? Há alguma atualização? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Fábio França, boa tarde a Débora Alfano. Boa tarde. Nós estamos nesse instante com 93,88% de ocupação dos nossos 245 leitos de UTI, tanto os particulares, os públicos e os filantrópicos. E na enfermaria com 88,99%. Portanto, um ritmo de ocupação ainda muito pré-caótico, o que nos levou à tomada de decisão de adotar, portanto, medidas mais restritivas. No sábado e no domingo, nós fizemos uma avaliação muito periódica na quantidade de internações, e desde a semana passada, mesmo que linearmente muito suave, a curva estabilizou num platô muito alto. Então, ontem, segunda-feira, eu me reuni com o secretário da Saúde, governo, e outros colaboradores da Vigilância Epidemiológica, consultamos vários especialistas, conselheiros do Comitê Técnico de Contingência e entendemos, portanto, aplicar as medidas que passam a vigorar no dia de amanhã e vão se estender até o domingo próximo com muita restrição, além de suprimir parte até dos serviços essenciais. Pois é, não podem funcionar aqui bancos, escolas, comércio de ruas, lojas de conveniência, salões de cabeleireiro, academias, praças, parques, enfim, atividades aí não essenciais. E também não podem funcionar os serviços do transporte coletivo. A minha pergunta é, como ficam aquelas pessoas que precisam sair para trabalhar, por exemplo, aquelas que trabalham nos serviços essenciais, nos hospitais, nos serviços de saúde, farmácias ou até lá fornecendo o delivery, né, no restaurante ou no ramo segmento de alimentação, que vão acabar entregando, o funcionário do posto de gasolina. Como é que fica o transporte dessas pessoas, prefeito? Os deliveries estão liberados por 24 horas para garantir o abastecimento alimentar e também os gêneros de primeira necessidade que serão enviados nesse sistema pelos supermercados ou congêneres. Os táxis e os motoristas de aplicativos também vão poder fazer o transporte individual. A linha que serve o Hospital das Clínicas e as suas alimentações, elas vão funcionar excepcionalmente em relação a outras linhas que não vão funcionar. A Secretaria Municipal da Saúde fez a avaliação do contingente de seus funcionários, por volta de uns 250 funcionários, parte deles vão ficar em casa porque não estarão na linha de frente nesses próximos 5 dias, e os demais serão transportados por veículos da própria secretaria ou utilizarão aplicativos como Uber para poder se deslocar e depois serão ressarcidos pela Secretaria da Saúde. Assim também farão os hospitais particulares e filantrópicos. Prefeito, o lockdown implementado a partir de amanhã vale até domingo. Como o senhor chegou a essa conclusão? Claro que ouvindo especialistas da saúde, mas como chegaram a essa conclusão de que até domingo seria o tempo necessário para a manutenção desse lockdown? A gente tem o exemplo de Araraquara, que implementou um lockdown válido por 15 dias e lá a coisa realmente funcionou, houve um decréscimo, uma baixa no número de infecções, no número de casos e também no número de mortes. É tempo suficiente até domingo? Há possibilidade de prorrogação? Bom, o secretário da Saúde e os seus conselheiros esperam que sim. Alguns especialistas na área epidemiológica apontam que nós estabilizamos num platô alto e que a tendência agora é de começar a reduzir. Então, nós precisamos estar a todo instante avaliando o comportamento da doença, que muda de perfil. Eu acompanhei a fala do secretário Jean Gonstein instantes atrás, agora aqui no Band News da segunda edição, SP segunda edição,
e vi ele falando, né, que o perfil dos doentes mudou. Você tem hoje uma faixa etária mais jovem sendo internada por mais tempo, e o que nós esperamos é que essas medidas possam começar a surtir efeitos, conjugado com a imunização que já está atingindo a população septuagenária. Então, os septuagenários que estão sendo vacinados, eles já estão, a partir de ontem, os de 75 anos para cima. Logo mais, a partir do dia 22, nós teremos os 74 até 73, e depois, a partir do dia 29, os de 72 até 70. E à medida com que a vacinação for avançando, a gente vai tendo uma segurança melhor, do ponto de vista desse combate com a doença. Até a imunização não aparecer, nós, infelizmente, vamos ter que fazer essas medidas mais restritivas. E uma coisa importante foi o envolvimento das cidades do entorno de Ribeirão Preto, da nossa região metropolitana, que estarão adotando também as mesmas práticas restritivas que Ribeirão adotou, a exemplo que também está fazendo outra cidade importante do interior, que é a cidade de São José do Rio Preto. Prefeito, algumas semanas, quando tivemos a classificação do governo do estado do Plano São Paulo de flexibilização na fase vermelha, alguns municípios não respeitaram exatamente o que dizia o decreto estadual sobre as restrições e foram, inclusive, notificados pelo governo. A polêmica gira em torno, né, o abrandamento de algumas regras. Ribeirão Preto foi uma dessas cidades. Havia um decreto com regras menos restritivas em relação ao determinado pelo Estado. Por exemplo, determinar serviços essenciais como salões de beleza, academias de esporte que poderiam abrir. O que houve o que aconteceu para haver essa mudança de postura e ela não acaba chegando tarde demais? Ou seja, a gente tem os números que temos hoje registrados por Ribeirão Preto porque tivemos uma flexibilização há algumas semanas? Nós temos 2 leis municipais que até então não tinham sido contestadas com ações diretas de inconstitucionalidade, permitindo a abertura dos salões de beleza, parte de cabeleireiro, manicure, cuidados com higiene pessoal, e também com as academias em função das atividades físicas. O que nós tínhamos naquele momento era que a cidade toda ela estava nem na fase laranja, nós estávamos na fase amarela, nos indicadores de novos casos, novas internações, novos óbitos. E nós somos respaldados pelo nosso comitê de contingência coordenado pelo nosso secretário da Saúde. Só que esse fenômeno que está acontecendo agora, que na opinião do Dr. Sandro, que respondeu essa pergunta hoje para a imprensa, ela se dá em todo o estado de São Paulo. Então não é um fenômeno isolado desta ou daquela região. Por isso, naquele instante que decidimos manter a cidade na laranja, no instante que nós trouxemos a cidade para a fase vermelha, no instante que nós concordamos que nós tivéssemos que tomar as medidas emergenciais na semana passada, nós já estávamos de olho nos indicadores epidemiológicos, que estão sendo seguidos conforme a ciência obriga. Por isso que nós, antes mesmo, até do que o Estado vir a tomar qualquer medida mais restritiva, nós nos antecipamos, porque nós falávamos isso ao longo de todo o processo da pandemia. Quando puder segurar menos restritivamente, à luz dos indicadores, nós vamos segurar. Mas se a coisa viesse a agravar, recrudescer, nós vamos fechar na frente até do governo do Estado. E é o que nós fizemos. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o prefeito Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto, cidade que decretou lockdown a partir de amanhã, válido a princípio até domingo. O prefeito Duarte Nogueira, espero que tudo dê certo, que realmente funcione o que os senhores prepararam aí para Ribeirão Preto. Obrigado pelos esclarecimentos, pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Obrigada, boa tarde. Prefeito. Obrigado, Fábio França, obrigado a Débora Alfana e todos que nos acompanharam nesses instantes aqui no Band News SP segunda edição. Uma boa semana para todos, muito obrigado. Obrigado. Obrigada.